Gente, um grande problema que a sociedade está passando, e eu quero deixar claro para vocês em cima do soft power, é provavelmente uma palavra muito pouco usada, mas eu gosto de ser inédito, é o hedonismo. Essa é a matéria mais preocupante do momento. E se a gente somar o hedonismo com a ergofobia, temos mais ou menos um retrato da sociedade ocidental superior. Aquela que manda no mundo, no Ocidente do Norte, e é imitada pelas elites e pelo povo ou pseudo-elite da América do Sul. Principalmente o consumismo de produtos de qualidade duvidosa por preços muitas vezes inversamente desproporcionais à qualidade que apresenta. Exemplo, nós temos vários. Nosso copo Stanley é isso aqui. O custo de produção desse copo Stanley falso é o mesmo de um original. E eu compro ele por R$25, dando lucro. E agora a Stanley acho que baixou para 170 e pouco reais. O resto é tudo ganho. Mas é a sensação de ter, isso foi arraigado, foi colocado dentro da mente do cidadão brasileiro. Isso é soft power. É assim que você é conquistado. É conquistado pela novela, você é conquistado pela propaganda subliminar, pela fala comum. Tem um filme que eu não sei o nome, alguém pode ver. Tem um filme que é uma família de classe média abastada vai para um condomínio de luxo, de classe média ou alta ou então ascendente. Vamos dizer que tenha médicos ali, advogados, engenheiros, gente muito bem, outros nem tão bem, mas tentando forçar. Um pai, uma mãe, acho que é a Julia Roberts que trabalha nesse filme, e o outro, eu não sei se é Michael Douglas, o marido, o pai, a mãe e dois filhos para lá de adolescentes. E eles têm uma vida nababesca. O cara aparece, Porsche conversível. Quando eles vão no lugar, eles levam, um exemplo, o melhor tablet, a melhor roupa, melhor tudo. Esse filme é sensacional, que esse casal não existe. São atores contratados por empresas de marketing para imbuir na mente das pessoas o consumismo flácido, a inveja, a querer ter só produtos de luxo. Eles usavam só isso. E o cara dá o carro para o cara dar uma volta, o cara fica embasbacado e o cara vai lá, arruma o dinheiro que tem ou não tem para comprar um carrão daquele também. Ele está ficando para trás no meio. O hedonismo, o pensar só em si, leva a isso. E temos que lembrar também que até as categorias mais humildes é comum. Hoje, o que acontece? Eu vou falar para vocês um caso que eu comprovo todo dia, que eu comecei com pena, passei para a neutralidade e hoje tenho raiva. Pessoas cavucando lixo. Parece que a sociedade está na miséria total. O Brasil tem fome. O Brasil está passando por momentos que não deveria passar. Mas tem programas assistenciais. A miséria existe. Agora, estamos ainda longe de onde deveríamos estar. Mas a nossa sociedade melhorou qualitativamente de vida nos últimos 50 anos. É menos miséria absoluta, apesar dos números preocupantes. Eu quero deixar isso claro, transparente. Hoje temos dois fenômenos que concorrem e que não existiam praticamente há 50 anos atrás. Um é a quantidade absurda de drogados, dependentes químicos, fissurados, que só vivem atrás de droga e perderam a vontade de trabalhar e de viver trocando tudo pelo próximo bagulho. Do outro lado, uma sociedade desestruturada, onde o trabalho braçal se torna uma ofensa. E eu tiro isso pela minha cidade, uma cidade que, vamos dizer assim, terrena. 95% das habitações da minha cidade ou mais do que isso, são casas que não estão nem em condomínio, são casas simples, mediana ou de luxo. Todas elas, via de regra, com um quintal que é comum todos eles terem ervas daninhas e afins. Bem, a maioria dos terrenos de uma cidade tem um quintal em média de 200 metros quadrados, ou 20 por 10, o quintal. Ocorre que, ao contrário de algumas décadas atrás, hoje não se encontra um elemento sequer que passe na casa em casa oferecendo seu trabalho laboral, sendo que relativamente é uma atividade bem remunerada para o nível de conhecimento desenvolvido. É comum 200 ou 300 reais por um trabalho de 8 horas. Mas não existe trabalhadores nessa atividade. Quem faz esse trabalho, via de regra, aqui na minha cidade, eu não sei como é na sua, são funcionários públicos aposentados nos cargos elementares da prefeitura, gente que trabalhava na limpeza urbana. Em outras épocas, todos os terrenos que eu tive eram capinados, algum tempo atrás, por senhores acima de 70 anos de idade, aposentados, porque a juventude, os mais novos, preferem se dedicar a revirar o lixo. Sim, revirar o lixo.
Nenhuma garrafa PET ou uma latinha de refrigerante ou cerveja fica na lixeira em frente à minha casa mais que 1 hora. Existe uma patrulha constante que, antes de denotar a miséria, demonstra claramente a tendência ergofóbica de uma geração. Muito melhor catar lixo do que ter calos na mão de um trabalho digno e relativamente bem pago. Guardadas as devidas proporções, todo mundo está atrás do Bitcoin, quer seja ele na forma de uma latinha de cerveja ou R$10 no tigrinho. Boa parte da nossa juventude colocou na cabeça que existem métodos infalíveis para viver de jogatina, quando a jogatina não tem nada de desonesto. Diga-se de passagem, é uma das atividades mais honestas que existem. É um caso explícito de proporcionalidade, que diz que você ganha, para você ganhar, 1000 pessoas têm que perder. É assim que funciona. Essa é a estrutura básica do negócio. Entra quem quer, cai quem quiser. Acredita quem entender. Quem entender que acha bom entender disso. O problema está aí. O problema do Brasil não é fome. O Brasil nunca teve problema com a fome. O problema do Brasil não é miséria. No Brasil não é miséria. Não há miséria. O problema do Brasil é a equidade social. É a capacidade que nós devemos assumir de repartir ou de dar condições dignas de vida aos cidadãos que nascem nesse país. Um país que tem um fator 5 de segurança alimentar, que tem as maiores reservas de água do planeta, não pode nunca, em momento algum, ter um filho seu passando necessidade. Somos ricos demais. Se a humanidade quer florestinha, quer que a gente não explore petróleo às margens do rio, não tem problema nenhum. O Brasil não tem problema algum de viver como sustentada pelos outros. Vamos assumir a nosso lado. O Brasil precisa de aí pelo menos $1,5 trilhão de dólares ou $2 trilhões de dólares anuais para complementar ou melhorar a sua renda básica, para se dedicar a atividades controladas. Mas o mesmo certo são 2 trilhões. Que o planeta, então, pague esses $2 trilhões de dólares de forma que bem entender, e nós vamos virar tranquilamente, sem problema algum, destino de turista ecológico. Vamos diminuir em 50%, tá? Tudo aqui, tranquilamente. Nosso PIB vai cair 50%. Mas o nosso PIB, que não é produtivo, vai vir 2 trilhões, passamos para 3 trilhões, ganhamos $1 trilhão de dólares e vamos virar guarda-matas, tá? Vamos aumentar em 50% o nosso PIB e passaremos a ser a 5ª economia global do mundo, graças às nossas reservas. Se alguém quiser assim, a gente topa. Caso contrário, cada um vai cuidar da sua vida, suas fronteiras, de sua soberania, e vão fazer excursão na casa de cada cachorro que lamba. Isso daí é a primeira parte do que é soft power. Vai entendendo. Você faz parte dele e você não sabe. O Sérgio Sacani que eu falo, eu peguei para exemplo porque ele falou muito da Petrobras. Então eu me identifiquei, aquele bando de mentira que ele falou. Ele é muito bem patrocinado para falar de um assunto tão desinteressante e como tem tanta gente assistindo. Agora ele criou uma Space News, onde ele fica dando notícias como repórter ESSO, sobre fatos desinteressantes da astrofísica, tipo bomba, 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 acaba de explodir um vulcão na 3ª lua de Júpiter. Ninguém quer saber disso, ninguém assiste isso. Já não bastou uma narração do lançamento do foguete como se fosse a decisão do campeonato mundial entre Argentina e Brasil. Vai subir atrás da hora, subir! Na minha cabeça, meio conspiratória, ele está sendo inflado para servir de algo tão grave quanto a pandemia. Quando chegar a hora, pode ser. Isso foi palavra do meu amigo Pablo. O negócio é tão patético que você sente algo surreal. Outro dia, um foguete não levantou voo e acabou o papo. E, para mim, ele faz parte de um conjunto de pessoas disseminadoras de ignorância, que criam núcleos que depois serão usados para outros fins. Veja que essa turma, esse cara, quando vai falar algo sobre a Petrobras, ele tem uma visão totalmente privatista, dando a entender muito bem quem está por trás dele. Ele fecha o leque de um mapa de perguntas feito por planistas e gerenciados por um algoritmo. A pesquisa de mercado diz o que precisa ser feito ao indicar os pontos que devem ser preenchidos. É através disso que se tem o esqueleto e a base do que se chama soft power. Eu vou desenvolver isso aqui com vocês. Vou explicar claramente como isso acontece. Como é um mapa de demandas, onde no melhor estilo de estratégia de campo, o analista-chefe diz os pontos que devem ser atacados, por quem e quem vai fazer esses ataques. É como ele deve agir, além dos prazos. No jargão técnico, chamamos isso de PDCA, ou então 5W1H, 2 ferramentas de gerenciamento. Eu sou um pouquinho mais preparado para identificar essa situação do que as pessoas pensam. Diga-se de passagem, é daí que vem a minha sagacidade em capturar movimentos geopolíticos. Os Estados Unidos inventou a pesquisa de mercado para vender sanduíche, hambúrguer, quinquilharias
e sua adaptação para o campo político foi quase imediata. E depois, numa situação escalar, migrou para a geopolítica. Muitas vezes você recebe perguntas pontuais. Elas são usadas para se abordar o assunto que eles desejam. É tipo, eu querer esclarecer as pessoas diante da visão de um judeu que analisa criticamente os movimentos de Israel. Mas ao invés de eu discorrer sobre o assunto, é melhor pegar uma pergunta do Pablo, por exemplo, que é judeu. Ou seja, eu vou dar a minha resposta sem eu ter feito o questionamento. Isso é estratégia de mercado. E eu faço sim. Eu faço porque dá certo. É muito melhor, é muito mais bem, é muito mais crível. É muito mais crível que um negro fale sobre isso. É muito mais crível que um gay fale sobre isso. É muito mais crível que uma mulher fale sobre isso. Isso é estratégia de mercado. Eu não tenho dinheiro para disseminá-la. Ou seja, quando eu abordo no meu programa um tema nesse sentido, mesmo que seja essa a minha intenção original, ela cai muito melhor quando você entra no espaço e formula o questionamento. Ou seja, eu vou dar o meu recado, mas indo ao encontro do que um judeu legítimo questiona. Isso dá uma credibilidade do cacete. É isso que eles fazem a todo momento. Por isso que é bom eles manterem gado. O gado do Sacani vai dar para eles uma fonte de subsídio muito grande. É assim que é feito o soft power. Soft power é simples, assustador e barato. E por incrível que pareça, a Rússia investe zero nisso aí. A China também muito pouco. A geopolítica é um produto, mas que não pode ser vendido como um produto. Você tem que gostar do que eu estou vendendo. E para isso eu sou obrigado a fazer uma série de movimentos. Eu tenho que transformar aquilo em algo palatável para você, porque eu estou mexendo no seu sentimento. Como a sua ideia, eu não tenho obrigatoriamente que ver o que você deseja por dentro do seu desejo. Eu tenho que achar uma forma, uma manobra para trazer você diretamente para onde eu quero te levar. É você que vai vir, naturalmente. Seja uma luta do século entre o hipopótamo popó, tá, e a besta quadrada do bambam. Então, essas ferramentas são simples, são feitas por assodamento, pela mídia inteira, pelo soft power, pelo programa escolar, pela ideia que diz que você não pode nunca questionar uma minoria. Por que não acabam com você, Rubem? Porque é muito melhor me deixar com 50 mil inscritos falando para vocês do que botar o dedo em cima de mim e, de repente, me dar uma projeção. Então, me sufoca. Corta meu canal, corta minha monetização, corta tudo isso, porque uma hora eu vou cansar, uma hora eu vou encher o saco, uma hora eu não vou aguentar mais eles. E eu vou embora e eles vão continuar, porque eles vão continuar comprando inscrições, eles vão continuar criando o Whindersson, eles vão continuar criando situações maravilhosas, eles vão continuar criando canaizinho para os seus filhos, com gente de Miami fazendo programas toscos, entrando por dentro da sua casa, e você achando que não tem nada demais. Não. Você acha que isso não tem nada demais. Eles têm dinheiro para gastar, e eles gastam dessa forma. Mas é uma forma, gastam muito menos, tá, do que anunciar na Globo. A Globo anuncia, eles vendem verdade. Sérgio Sacani não é um cara vendendo publicidade, ele é um cara falando. Ele cria credibilidade com você. O outro, o que foi indiciado lá, fazia a mesma coisa. Os youtubers, influencers, eu não sou influenciador de nada nem de ninguém, gente. Eu sou um cidadão comum, com essa cara de débil mental minha, fazendo um programa, eu não sei porquê. Aproveitem o meu estado de loucura, de eu me expor, falar tudo isso e simplesmente ter coragem de assinar embaixo. Você veja que a Índia já descobriu o caminho das pedras. O Indiana Jones hindu tem a cara deles, aquela cara de hindu. O Rambo e seus exageros tem a cara deles. Lá quem faz exagero não é o Rambo. Todo mundo ri de Bollywood, mas Bollywood é a Hollywood deles. Lá, o super-herói, o Rambo, o cara que pega um carro com a mão, quando o Rambo faz isso, você não ri, você vai procurar efeitos especiais. Você fica atrás, eu vejo gente com 50 anos de idade, atrás de HQ, de história de HQ. O cara, em vez de procurar uma que ele gosta, ou de uma mulher, se ele está afim, né, ele prefere ficar esperando o próximo lançamento da Marvel. Enquanto isso, o indiano chega para o seu povo e coloca como herói um sujeito bonito como ele, simpático como ele, o super-herói. A disseminação da ignorância cria núcleos que depois serão usados para outros fins. Né? Quando isso é colocado para você, você não se dá conta. Daqui a pouquinho você está enredado,
Porque quando eu falo e reclamo, o Rubão é chato, o Rubão é invejoso, o Rubão está com inveja. Quando eu já falei para vocês que eu não preciso fazer isso. Eu poderia estar lambendo os culhões do Lula, lambendo os culhões do Bolsonaro, mas eu preferi ser gaúcho na vida, como eu já falei. Eu prefiro encarar as coisas. A gente cria a nossa narrativa. E, acreditem, a pesquisa de mercado que está por trás disso tudo. É o que o mercado quer. É o que o mercado muitas vezes se impõe. A imposição. Você estava a fim de ver a luta do Bambam com o Popó. É soft power. Você deixou de lado sua racionalidade de ver algo que preste. De um lado você está vendo um ex-atleta que não tem nada para apresentar, a não ser um espetáculo tosco. Do outro lado, você está vendo um oportunista aproveitador, capaz de qualquer coisa, de botar a mãe na zona, de vender a própria mãe e entregar, porque ele está ali atrás de dinheiro. Qualquer coisa menos o trabalho, é o lema. Ergofobia em primeiro plano, farei lá em cima, para você escutar. E você é capaz de sentir prazer em ver isso. Eu não sinto mínimo. Por quê? Porque como esporte é um espetáculo patético, que eu estou vendo um multicampeão com 90 e poucos quilos, gordo, fora de forma, lutando contra um cara que não é nada, não é ninguém, que apenas disse que ia lutar contra ele porque tem um corpanzil. Ora, o Popó é uma arma humana. Eu vi um vídeo que eu tenho até que passar para o Wellington, de um velhinho em Moscou, um velhinho, caquético. Não um velhinho bonito, simpático, que nem eu, não. É um velho caquético, assim, com 70 anos de idade. E o velhinho simplesmente arrebenta a cara de 2 ou 3, se não me engano. Que ele era profissional. Como espetáculo de luta, né? O do velhinho foi melhor. Estava na rua, não estava com luvas, não estava mimetizando uma luta de boxe. Feito por 2 não boxeadores. Um aposentado, totalmente fora de forma. Outro, um idiota oportunista, colocado na ribalta, única e exclusivamente para fazer o que foi feito. Um mega espetáculo para atrair o gado, ganhar dinheiro e, mesmo assim, deixar o terreno disseminado para que mais idiotas entrem e mais produto seja vendido na mesma proporção. Enquanto você tiver aquilo, você não tem revolução. Enquanto você tiver aquilo, você não tem mudança de país. Enquanto você tiver aquilo, o máximo que o cara faz é ir no dia seguinte para a Avenida Paulista para seguir um idiota, um retardado e uma primeira-dama falando nos cotovelos, embrulhados todos na bandeira de Israel, como se Israel fosse alguma coisa no mapa ou servisse de alguma coisa para a gente, com todo o respeito que eu possa ter de Israel. Se eles não tiverem respeito por mim, tá? Tô nem aí. Agora eu tenho respeito, sim, por todos, numa boa. Agora, eu não vejo esse quadro de subserviência, isso me envergonha. Isso faz parte todinho disso que eu acabei de falar aqui para vocês. Soft power, o poder suave que acontece e entra por todos os lados. Entra no sabonete, entra nisso, entra no copo Stanley, entra no iPhone, entra no produto que você tem que ter. Esse filme que eu falei para vocês, que eu não tenho nome, é fantástico, é fantástico. Depois tem um finalzinho piegas, coloca um romancezinho, mas é fantástico, porque eles são profissionais. O filho é gay, tá? A filha acho que é lésbica, tá? Que não é filha dele, tá? A mulher não é mulher dele, tá? Os 2 são atores, todos os 4 são atores, e vão de cidade em cidade fazendo isso dentro de um condomínio de luxo. Aí me pergunto, será que não existem mesmo? Será que esses influenciadores não existem mesmo? Porque já existem aí as pessoas deixando gente basal, milionária, não pela inveja dos milhões, mas é pela pena dos idiotas que fazem isso. Esse que é o grande mistério a ser desvendado. É contra isso que você tem que se vacinar. Eu não mandei você virar um cara chato, eu não virei você virar um cara nojento, eu mandei você virar um cara crítico,